Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente, agora com a segunda e última parte do nosso unicórnio. Esse vídeo que é a segunda parte do unicórnio, nesse vídeo nós vamos terminar o unicórnio. Então, eu espero que vocês já estejam gostando, que vocês já tenham feito a primeira parte. Nós fizemos na primeira parte o corpinho, as patas, e nessa segunda parte nós vamos fazer a cabeça, o focinho, colocar os olhos, o cabelinho, o chifre. Então vamos terminar o nosso unicórnio. Então, pessoal, eu vou deixar aqui, como eu deixei no outro, na primeira parte, as linhas que eu utilizei, o código das cores, mas vocês podem escolher outras cores se vocês quiserem, tá bom? Vocês podem escolher mais cores, variar nas cores. Eu utilizei apenas 4 cores para fazer o cabelo e o rabo, mas vocês podem utilizar mais cores para o cabelinho ficar mais colorido. Então vamos começar, vamos dar continuidade agora com a cabeça. Então, nós paramos na última carreira do corpo, nós ficamos com 30 pontos. Ficamos com 30 pontos na última carreira do corpo. Na primeira carreira da cabeça, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 30 aumentos. Vamos fazer um aumento em cada ponto que fizemos nessa última volta do corpo. Nós vamos fazer 30 aumentos, vamos ficar com um total de 60 pontos. Eu vou terminar aqui essa volta com os 30 aumentos e volto aqui com vocês. Na próxima volta da cabeça, agora nós vamos subir a cabeça, nós vamos fazer da segunda à 13ª carreira, voltas com um ponto em cada ponto. Vamos fazer voltas com 60 pontos cada volta, sem aumentos. Vamos fazer um ponto em cada ponto. São 12 voltas. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui as 12 voltas, com um ponto em cada ponto, cada volta com 60 pontos. Eu estou utilizando aqui esse pedaço de linha como marcador. Agora, nós vamos começar a primeira carreira com aumento, com as diminuições. Vamos fazer nessa carreira 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes, uma sequência de 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes, vamos ficar com um total de 54 pontos. Essa é a primeira carreira das diminuições, onde estamos começando a fechar a cabeça. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei, pessoal, a carreira com 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Agora, vamos fazer uma carreira com um ponto em cada ponto, sem diminuições. Uma carreira com 54 pontos. Terminei aqui a carreira com 54 pontos. Agora, vamos fazer a próxima carreira com 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, vamos ficar com um total de 48 pontos ao final dessa volta. Antes de darmos continuidade às diminuições, nós vamos parar por aqui. Vamos parar por enquanto com as diminuições. Não vamos cortar a linha. Nós vamos fazer o focinho e colocar os olhos e bordar os olhos, porque assim vai ficar bem mais fácil. Então, para fazer o focinho do unicórnio, eu vou deixar aqui a receita do focinho. Na primeira carreira, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, um aumento vezes 6, que são 6 aumentos, vamos ficar com 12 pontos. Na terceira carreira, um ponto e um aumento.
e na quarta carreira um ponto em cada ponto. Então, assim, é muito parecido com o que já fizemos aqui. Então, por isso que eu deixei aqui a receita. Nós cortamos a linha, deixando um pedaço para costurar. E agora, com a agulha de tapeceiro e aquela mesma linha, a linha lilás, aquela mesma linha que nós fizemos as patas, eu vou fazer esse detalhezinho aqui no focinho. Eu vou dar 2 voltas. Naquela primeira volta que fiz, naquela primeira carreira que fizemos aqui, 6 pontos baixos dentro do anel mágico, ó, eu vou bem entre a primeira e a segunda carreira, vou fazer esse bordado, como vocês podem ver. Aquela primeira carreirinha onde fizemos 6 pontos dentro do anel mágico, eu estou fazendo esse bordado entre a primeira e a segunda carreira. Então, agora é só amarrar a linha por dentro. Vamos amarrar a linha. Então, eu vou contar 3 carreiras a partir do pescoço. Vamos contar 3 carreiras a partir do pescoço, posicionar bem o focinho, observando aquele bordado que fizemos agora, para ficar bem retinho. E nós vamos costurar esse focinho da mesma forma que costuramos as patas traseiras. Vamos inserir a agulha na cabeça e depois pegamos apenas na alcinha de fora do ponto do focinho. Vamos contornar. Vamos contornando aqui, ó. Estou apoiando aqui a minha mão por dentro. Vamos segurar bem, que é para ele ficar bem certinho, ele não sair do lugar. Então, a gente vai costurando e ajustando a posição, para ele não sair do lugar, que é para esse bordado não ficar torto. Nós vamos costurando e aí, quando tiver quase chegando ao final, nós vamos colocar, ainda com a brechinha aberta, nós vamos colocar um pouco de enchimento. Então, acompanhe aqui comigo como eu fiz essa costura. Ao chegarmos aqui no final da costura, nós vamos fazer um arremate. Vamos arrematar essa linha vamos arrematar por umas 3 vezes e depois escondemos a linha por dentro da cabeça. Então, pessoal, eu estou utilizando olhinhos com travas de segurança número 9. Eu estou utilizando um olhinho da cor azul, mas você pode escolher outra cor, se achar melhor. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou contar aqui, ó, essa carreira que nós costuramos, o focinho, eu vou costurar os olhos uma carreira acima.
uma volta acima dessa última volta onde costuramos o ursinho, o focinho. Ou então, se você quiser contar de cima para baixo, entre a quarta e a quinta volta, se você quiser contar de cima para baixo. Eu estou colocando aqui, ó, uma volta acima do focinho, bem próximo ao focinho. Eu contei 7 voltas, 7 pontos para colocar o próximo olhinho. Mas aí é opcional também essa parte de colocar o olhinho. Ele ficou aqui, ó, bem próximo ao focinho, ó. Você pode medir assim também. Às vezes o seu ponto pode ser mais apertado ou mais folgado, aí já esses 7 pontos não vai fazer muita diferença. Eu vou mudar, pessoal, ó. Eu vou colocar um ponto mais para cá. Então, eu vou contar agora 6 pontos entre um olhinho e outro. Não vai ser mais 7 pontos, ó. Vou mudar porque eu achei melhor. Agora com a linha branca, observem como foi que eu fiz esse bordado. Você vai bordar antes de colocar as travas. Lembre-se disso. Não coloque as travas agora. Eu vou inserir a agulha na metade do olho, na parte de baixo, bem no meinho do olho. E em cima, um pouco na lateral de cima. Então, você vai ajustar essa linha. Cuidado para não puxar, porque ela vai entrar por baixo do olho. Você vai ajustar essa linha. E fazer o mesmo do outro lado. Aí depois, quando você colocar as travas, aí vai prender atrás. Então, você vai fazer esse mesmo bordado do outro lado. Eu vou deixar essa linha branca solta aqui dentro da cabeça, ainda não vou amarrar ela. Vamos pegar agora um pedaço de linha preta para fazer o bordado com a linha preta. E depois amarramos essa linha branca. Vamos deixar ela solta aqui atrás. Agora vamos com a linha preta, nós vamos fazer um bordado aqui. Observe como foi que eu fiz. Então, pessoal, antes de colocar as travas, vamos ajustar bem direitinho, para ficar bem certinho, ó. Se qualquer coisa, quando você colocar a trava, puxar a linha, você vem com a agulha e ajusta novamente. Aí vejam como fica, bem interessante. Então, você ajusta direitinho antes de colocar a trava.
Então, gente, agora nós vamos dar continuidade às diminuições, vamos fechar a cabeça. Então, nós vamos continuar aqui com a sequência de diminuições para fechar a cabeça. Nós vamos fazer uma carreira com 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, nós vamos fazer 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Assim, vamos continuar fechando a cabeça. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na próxima carreira de diminuições para fechar a cabeça, nós vamos fazer uma carreira com 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos colocar mais um pouco de enchimento. E aí, nós vamos continuar essas diminuições. Vocês observem aqui na legenda, porque a sequência é a mesma. Vamos fazer uma carreira com 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes, vamos ficar com 30 pontos. Aí depois vamos fazer outra carreira com 3 pontos e uma diminuição, outra carreira com 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Aí você termina aqui, você faz todas essas diminuições, dá uma pausa aqui no vídeo, faz as diminuições e voltamos aqui para terminar de fechar a cabeça com a agulha de tapeceiro. Eu vou terminar aqui também e volto com vocês. Vamos cortar a linha e deixar um pedaço de mais ou menos 10 centímetros, uns 15 centímetros. Arrematamos a linha, colocamos essa linha na agulha de tapeceiro e vamos fazendo um zigue-zague em todos os pontos, pegando na alcinha de fora. São 12 pontos, ficaram 12 pontos. Você vai fazer um zigue-zague pegando na alcinha de fora desses pontos. Depois você vai puxar a linha, arrematar e esconder essa linha por dentro da cabeça. E assim terminamos de fechar a cabeça. Agora vamos para as orelhas. Agora vamos fazer as orelhas. Para fazer as orelhas, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer um anel mágico com 5 pontos baixos dentro desse anel. 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Puxamos a linha, fechamos o anel. E vamos fazer agora 2 voltas com um ponto em cada ponto. Vamos fazer uma volta com 5 pontos, um ponto em cada ponto. Depois vamos fazer mais uma volta com 5 pontos. 2 voltas com um ponto em cada ponto. 5 pontos em cada volta. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei as 2 voltas com 5 pontos cada volta. Agora vamos fazer uma volta com 5 aumentos. Vamos fazer uma volta com um aumento em cada ponto. Vamos ficar com um total de 10 pontos. Terminei aqui a volta com um aumento em cada ponto. Fiquei com 10 pontos. Agora vamos fazer 2 voltas com um ponto em cada ponto. 2 voltas com 10 pontos cada volta. Eu vou fazer aqui e volto com vocês.
Então, quando você terminar de fazer as 2 voltas, você vai cortar a linha, arrematar e deixar um pedaço para costurar. Você vai fazer a segunda orelha com essa mesma receita. Você vai voltar aqui o vídeo e fazer a segunda orelha com a mesma receita. E também o chifrezinho da cabeça do unicórnio, eu fiz com aquela mesma linha lilás, que bordei o focinho e fiz o comecinho das patas. Você vai fazer igualzinho, com a mesma receita da orelha, porém você vai acrescentar só mais uma carreira, a 7ª carreira, com um ponto em cada ponto. Então, você vai fazer o chifrezinho com a mesma receita da orelha e vai acrescentar mais uma carreira. A única diferença é essa. Então, você vai voltar na receita da orelha, vai fazer o chifrezinho e vai acrescentar depois só uma carreira com 10 pontos, um ponto em cada ponto. Vai cortar, arrematar e deixar um pedaço de linha para costurar o chifre na cabeça do unicórnio. Aí você pode colocar um pouquinho de enchimento no chifre. E agora vamos posicionar bem direitinho o chifre. Vamos posicionar, vamos tomar como base o focinho e vamos costurar esse chifre. Eu vou costurar contando nessa última volta da cabeça, onde fizemos aquele arremate com a agulha, nós vamos fazer na próxima volta a ela. Nós vamos começar a costurar o chifre. E vamos costurar da mesma forma que costuramos o focinho, as patas, pegando na alcinha de fora do ponto. Então, como vocês podem ver aqui, ó, vocês vão centralizar bem direitinho e vamos costurando aqui o chifre. Para costurar as orelhas da mesma forma, pessoal, tomando como base aquela última volta que fizemos o arremate, vou contar aqui, ó, 3 carreirinhas e começar a costurar as orelhas. Eu dei uma achatadinha aqui nela, ó. Se você não quiser que ela fique totalmente retinha, você costura assim, ela um pouco achatadazinha. Então, vamos contar de novo aqui, a partir do centro. 1, 2, 3. E vamos costurar essa orelha. A direção da orelha, fica bem na direção daquela última carreira mesmo da cabeça. Daquela carreira onde fechamos o ponto. E aí você vai costurar da mesma forma, pegando na alcinha de fora do ponto da orelha. Vocês podem observar que ela não fica rente ao chifre, ela fica um pouquinho mais atrás, ela fica realmente na direção daquela última carreira central da cabeça, onde terminamos de fechar com a agulha de tapeceiro.
E aí você vai dar a volta, né, em toda a orelha, lembrando de amassar um pouquinho para ela não ficar retinha. Você vai dar a volta ao redor da orelha, depois fazer aquele arremate com a linha, esconder essa linha por dentro da cabeça e vamos fazer a mesma forma com a outra orelha. Para fazermos o cabelinho do unicórnio, nós vamos fazer o seguinte. Eu estou utilizando aqui 4 cores de linha. Você vai fazer uma corrente com 31 pontos. Eu já adiantei aqui, você vai fazer uma corrente com 31 pontos. Vai pular um ponto. E vai fazer um aumento em cada ponto apenas nos 6 primeiros pontos. Então, você pulou um ponto, né? Aí no próximo faz um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto. Aí depois faz mais um aumento novamente, depois mais um aumento, vai fazer nos 6 primeiros pontos um aumento. Vão ser 6 aumentos. E aí depois você faz um ponto em cada ponto novamente, por 24 vezes, até chegar ao final da corrente. Após fazer esses 6 aumentos, você faz um ponto em cada ponto até chegar ao final da corrente. Então, eu vou fazer aqui, vou adiantar e volto com vocês. Então, ó, cheguei aqui no final, fiz um ponto em cada ponto, vou cortar essa linha, arrematar. Vamos cortar a linha, arrematar. E vamos dar um jeitinho aqui para esconder esses pedacinhos de linha. E aí, então, vamos fazer. Eu fiz 8 tiras dessa que acabamos de fazer. Eu fiz mais 7. São 2 de cada cor. Eu fiz 2 de cada cor. Então, fiz 2 verdes, 2 amarelas, 2 azuis e 2 rosas. Fiz esse mesmo processo que fizemos aqui, uma corrente com 31 pontos. Pulamos um ponto, começamos fazendo 6 aumentos, depois um ponto em cada ponto. Cortamos a linha, arrematamos, escondemos essa linha. Eu fiz por 6 vezes e vamos ficar com 6, com 8. Vamos ficar com 8 tirinhas dessa. Para fazermos o rabinho, nós vamos fazer o seguinte. Para fazer o rabinho, eu fiz 4 tirinhas, uma de cada cor. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma corrente com 13 pontos. Uma corrente com 13 pontos, pula um ponto e vai fazer 3 aumentos. Nos 3 próximos pontos, você vai fazer um aumento em cada ponto. Você vai fazer 3 aumentos, depois você vai fazer um ponto baixo em cada ponto até chegar ao final dessa corrente. E aí você vai cortar a linha, arrematar e esconder essa linha da mesma forma como fizemos no cabelo. E aí eu fiz 4 tirinhas dessa com 13 pontos, uma de cada cor. E a partir de agora vai ser só a parte de costurar essas tirinhas na cabeça do unicórnio e o rabinho. Então, observem aqui como foi que eu costurei. Vamos só naquela partezinha que a maioria adora, que é a parte da costura.
A parte onde fizemos os aumentos, os 6 aumentos, elas ficam para baixo. Sempre vamos costurar naquela outra pontinha, a pontinha onde arrematamos a linha. Então, nós vamos costurar bem após o chifre, uma coladinha na outra. Lembrando que se você quiser que fique maior, você pode fazer mais. Você pode fazer mais tirinhas dessas e fazer um cabelinho mais cheio.
Eu sempre tive vontade de fazer ele nessa posição e graças a Deus eu consegui. E estou aqui passando para vocês. Espero que tenham gostado, que todos façam bom proveito dessa receita. Não se esqueça de se inscrever no canal se não se inscreveu. Compartilha nos grupos de WhatsApp, de Facebook, que vai ajudar muito no crescimento do canal. E deixe o seu like também. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo tutorial.